Essa noite, a gente poder adorar o Senhor e receber de Deus, né, aquilo que Ele colocou no coração dele para liberar sobre a nossa vida. E eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu essa semana. Eu tenho lido, né, comecei a ler de novo os evangelhos, e é difícil porque a gente começa a ler a palavra e aí muitas vezes a gente quase não consegue sair do lugar de tanto que Deus vai falando com a gente em cada texto. E Deus falou algo comigo essa semana em Mateus, capítulo de número 4. E eu quero compartilhar com você a partir do versículo de número 1. Mateus 4, a partir do versículo de número 1. Amém? A Bíblia diz assim, ó: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aqui nesse texto, nessa parte, e eu quero compartilhar com você algo importante que Deus falou no meu coração nesse texto. Primeiro eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, que quando começa, Joãozinho, um diálogo do diabo com Jesus, o diabo não começa o diálogo com Jesus usando a palavra. A primeira coisa que o diabo fala, o tentador aproximou-se e falou: Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Aí a Bíblia diz que Jesus entrou no diálogo com Satanás, já dizendo o que estava escrito. Então, a primeira tentativa do inimigo não foi de usar a palavra enviesada. Ele lançou uma tentação porque Jesus tinha fome e Jesus respondeu para ele: está escrito. E aí, qual foi o segundo passo do diabo? O segundo passo do diabo foi, ele rapidamente entendeu a estratégia de Jesus e rapidamente criou uma estratégia para si. Fica ligado, porque Deus está falando com você. E rapidamente ele criou uma estratégia para ele, para tentar pegar Jesus, para tentar desestruturar Jesus e conseguir fazer Jesus cair. Porque o diabo é rápido, é astuto, mais do que nós. Ele é um ser milenar e a gente passa aqui na terra 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, 110 no máximo, sei lá. Então, fica ligado, porque aí o que o diabo fez? Na segunda vez que o diabo foi entrar em Jesus, o diabo levou Jesus na cidade santa, levou ele no alto, na parte alta do templo, e disse para Jesus o seguinte: olha, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui até lá embaixo, pois está escrito. Jesus usou a palavra contra o diabo. Aí o diabo astutamente entendeu que para tentar derrubar um filho de Deus, que para tentar tirar o filho de Deus da posição que o filho de Deus tem que estar, o diabo precisa de
ir além do que artimanhas humanas. E aí ele pega o quê? Ele fala assim, então quer dizer que ele vai usar a palavra contra mim. Então eu vou pegar essa palavra e vou tentar usar ela contra ele, sem que ele perceba. E aí o diabo falou assim, porque está escrito. Já que você está falando da palavra de Deus, eu quero te dizer que também está escrito que aos seus anjos Deus dará ordens para que você, filho dele, não tropece em nenhuma pedra. Olha para você ver, meu irmão. Olha para você ver. Aí Jesus responde como? Continua com a palavra. Por quê? Porque guarda isso, independente da estratégia do diabo, a estratégia dos filhos de Deus é sempre a palavra. Guarda isso no seu coração. Independente do que o diabo venha trazer de tentação, de tentar te induzir, de indução, nós não saímos da palavra. O lugar do Filho de Deus é na palavra. E aí o diabo falou, já que você está falando do que está escrito, também está escrito, então pula daí. Aí Jesus respondeu para ele e falou assim, olha, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E aqui eu quero trazer para você uma meditação muito importante. Sabe por quê? Porque no nosso tempo, talvez mais do que em toda a história da humanidade, a gente tem visto pessoas, muitas vezes pela carne humana, pela mente humana, outras vezes influenciadas por Satanás, tentar pegar um texto da Bíblia e usar a seu próprio favor, tirando esse texto do contexto que ele estava e dessa maneira tentando invalidar, presta atenção, invalidar a intenção de Deus quando liberou a palavra. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus intencional. O Deus que nós servimos, tudo que Ele fala e tudo que Ele faz, Ele tem uma intenção, um objetivo específico, direto e concreto. Quando Deus falou, Ele dará ordem aos seus anjos, quando está escrito na Bíblia, para que te guardem, Deus estava falando de que quando, se você for lá em Salmos e ler Salmo 91, onde está escrito isso, Deus está dizendo lá assim, olha, porque Deus te guarda, porque é um salmo de proteção, e aí lá fala assim, porque se você estiver andando nos seus caminhos, nos caminhos de Deus, Ele vai mandar os anjos para te guardar, para que você não tropece em nenhuma pedra. E a gente precisa entender isso para começar, porque Deus não vai te guardar em qualquer caminho. Não seja infantil na fé. Se você escolher roubar, matar, adulterar, destruir, esquece a palavra do Salmo 91. Por quê? Porque você escolheu um caminho diferente do Senhor. Deus não vai lá para te proteger na hora que você estiver roubando, na hora que você estiver matando, na hora que você estiver adulterando. Deus não vai, meu irmão. Esquece isso. Deus já te deu o caminho para você seguir. Aí lá diz, se você estiver andando nos caminhos do Senhor, Ele enviará anjos para que te guardem. Aí o diabo pega esse texto e lança ele em Jesus, querendo fazer Jesus o quê? Colocar Deus à prova. E essa palavra não é para isso. Deixa eu te falar, a Bíblia está dizendo que Deus dá ordem aos anjos para me guardar. Amém? Se eu falar assim agora, não, então eu vou pegar o meu carro, vou lá para a BR-040, quando tiver a 100 por hora, pastor Marcos, eu vou passar para contramão na frente de uma carreta. Porque está escrito que o Salmo 91, os anjos vão me guardar lá. Se eu fizer isso deliberadamente, por querer, eu posso contar com essa proteção? Esquece isso, meu irmão.
Deus está falando que quando você estiver andando no caminho dele, fazendo as coisas certas, fazendo as coisas com sabedoria, prudência, inteligência, se vier algum ataque, se vier alguma dificuldade, se tiver uma pedra no caminho, Ele mandará anjos para te guardarem. E aí Jesus está dizendo para Satanás: Satanás, você está enganado, porque você não está lidando com um qualquer. Eu sei perfeitamente qual foi a intenção de Deus quando liberou essa palavra. E essa palavra não foi liberada para a gente ficar tentando a Deus, para mostrar, para Ele ter que provar que Ele é Deus. Não, Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus é Deus ontem, hoje e será sempre. Você está entendendo a diferença? O diabo queria que Jesus colocasse Deus à prova. E essa palavra não foi liberada para a gente colocar Deus à prova. Se eu decidir amanhã que eu vou tomar um litro de veneno, meu irmão, eu vou morrer. Esquece, não, mas se eu tomar um litro de veneno, por querer, a Bíblia está dizendo que eu posso tentar Deus com isso, que Deus vai me levar. Esquece, você vai morrer. Porque você conscientemente está colocando Deus à prova. E Deus liberou a palavra dele, não é para você colocar ele à prova. A palavra dele é provada, mas é provada na intenção que ele liberou. Uma intenção específica que Deus liberou. Quando Deus liberou a palavra, havia uma intenção no coração dele. Você está entendendo isso? Porque hoje a gente pega às vezes a Bíblia, muita gente pega a Bíblia e fala assim: ah não, porque a Bíblia fala que tudo que eu pedir em oração, eu terei. Aí a pessoa começa a orar: Senhor, eu quero, então eu vou usar esse texto aqui a meu favor. Eu vou orar para que o Senhor faça eu ganhar na loteria. Ah, eu vou pegar, já que tudo que eu pedi eu receberei, eu vou pegar então e vou orar para que a fulana termine o namoro para me pegar o namorado dela. Você está entendendo o que Deus está falando? Não é a intenção de Deus usar o texto dessa forma. Por quê? Porque a intenção de Deus está sempre ligada ao caráter de Deus. Qual que é a intenção de Deus? É de que quando você fizer a oração correta, guiado pelo Espírito de Deus, em conformidade com o caráter de Deus, o poder de Deus vem junto com essa oração. Essa foi a intenção no coração de Deus ao lançar esse versículo. E a gente precisa entender isso, para a gente poder avançar na fé. A gente precisa crescer na fé. A gente precisa ir mais fundo na nossa fé e agir na fé com intencionalidade. O que significa isso? Vou te dar um exemplo. Terça-feira retrasada, a gente estava no monte orando. A gente foi para o monte para orar. E quando chegamos lá, Deus começou a falar o meu coração e eu comecei a liberar a palavra lá para os irmãos que estavam lá na oração. E aí, Deus falou comigo assim: olha, presta atenção. Tem um monte de problema acontecendo lá embaixo. Tem gente doente, tem gente sendo presa, tem gente passando necessidade. Tem um monte de problema ao redor de vocês. E aí, qual é a oração que vocês vão fazer? Qual que é a intercessão que vocês vão fazer aqui no monte? Com esse tanto de pedido, de necessidade. Tem que orar pelo Brasil, tem que orar contra a fome, tem que orar pelo hospital, tem que orar por um monte de coisa. E aí esse barulho todo do mundo vai roubando a nossa intenção e a gente começa a orar atirando para todo lado. Tá errado. Sabe como é que a gente tem que orar? Lá no monte que eu falei com os irmãos, Deus falou assim: sabe qual é a oração certa a fazer? Vem cá primeiro, entra na minha intimidade. Deixa o meu coração mostrar a vocês qual tem que ser a intenção das orações em cada noite que vocês estiverem aqui. Te mostrar a diferença. Se eu orar assim, ó: Deus, quero orar pelas famílias da cidade. Deus, abençoa todas as famílias de Congonhas. Deus, abençoa para que em todos os lares corra tudo bem. Que não tenha doença em casa nenhuma. Que todo mundo esteja bem nas suas casas. É uma oração, é ou não é? Mas é uma oração geral. É diferente de Deus colocar no meu coração
para orar pelo lar dela. E eu começar a orar: Deus, a Dani, sua serva, sua filha, visita o lar dela. O Senhor sabe as necessidades dela. Deus, traz saúde física, traz provisão na casa da Dani. A sua oração começa a ficar muito mais intencional. Não geral, intencional. Você começa a acertar o alvo. É diferente de eu orar por a gente juntar no monte e orar por todas as famílias da cidade. A gente ora e podemos orar, mas quando Deus fala assim: faz uma oração pela família do Bruno, e a gente começa a orar, e a gente começa a liberar, aí o Espírito começa a revelar. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? É diferente. Deus, esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus intencional. A gente não pode ficar na fé sendo levado pela vida. Nós vamos caminhando na fé. Vou te dar um exemplo, meu irmão. Você vai jejuar? Busque, se o Espírito Santo colocou no seu coração, faça um jejum. Você pode jejuar sem questionar nada. Agora, se você parar e falar assim: Deus, eu vou jejuar, mas revela para mim qual é a intenção desse jejum, porque eu sei que o Senhor é um Deus intencional. Se o Senhor me pedir um jejum, não é um jejum para me emagrecer, não é um jejum só para eu ficar sem comer, tem uma intenção no coração do Senhor, porque enquanto eu estiver jejuando, eu vou trazer essa intenção do Senhor à existência. Hoje de manhã eu fiz um jejum. Qual foi a intenção do jejum que eu fiz? Eu podia ter jejuado por jejuar, para manter o ritual, da fé religioso, mas não. Eu senti no Espírito que eu precisava fazer um jejum. E aí na hora que eu senti no Espírito, eu me lembrei da palavra. Eu falei: Deus, qual a intenção? E Deus falou: faça um jejum pelo culto de hoje à noite. E aí durante a manhã eu fiz um jejum e orei pelo culto de hoje à noite. Sabe por quê? Porque eu fiz algo intencional, com objetivo claro, para atingir algo que precisa ser atingido no reino espiritual. Nosso Deus é assim. Nosso Deus não é um Deus genérico. Nosso Deus é um Deus intencional. Ele sabe exatamente o que Ele quer fazer, onde Ele quer chegar. Ele sabe exatamente qual palavra Ele quer liberar sobre a sua vida. E a gente não pode ficar tirando o texto da Bíblia e tentando mudar a intenção de Deus quando liberou aquela palavra, porque não vai funcionar. A palavra está ligada diretamente à intenção no coração de Deus quando liberou ela. A Bíblia diz em Isaías 26, capítulo de número 3, a Bíblia diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Só o 3. O que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando assim: olha, Deus guardará em perfeita paz aquele que está andando motivado por uma intenção precisa, um propósito. O que é um propósito? Propósito é assim: estou com o propósito de perder 5 quilos. Aí eu vou para a academia, mudo a alimentação, até eu atingir o meu. Então eu estou deixando de comer e eu estou exercitando com uma intenção clara. E Deus, ali está dizendo, Deus, Ele guarda em perfeita paz aquele que se move guiado por uma intenção correta. Quando você for jejuar, daqui para frente, você vai buscar no coração de Deus: Deus, qual deve ser a intenção desse jejum que eu estou fazendo? Eu vou deixar de comer, vou me dedicar à oração nesse tempo que o Senhor está falando no meu coração, mas eu não quero jejuar por jejuar, eu não quero ficar sem comer só para falar que eu fiquei sem comer. Eu quero saber qual a intenção no seu coração. Sabe por que eu te falo isso? Quem aqui acredita que a carne da gente pede para fazer jejum?
A carne pede para jejuar? Nunca. A carne quer comer. O estômago quer se alimentar. Quem incomoda você a jejuar é o Espírito de Deus. E aí, se é o Espírito de Deus, Deus quer, não é só que você fique sem comer, para falar que você ficou sem comer. Se Deus falar com você, ó, faz um jejum de 3 dias, não é só para falar que você é espiritual e fez o jejum de 3 dias. Não. É porque Deus tem uma intenção nesse período de jejum. Se Deus falar com você, para você orar por alguém, você sentiu no coração que tem que orar por alguém, você pode fazer as orações genéricas. Você pode falar: Deus, abençoa a dona Neide, o Senhor trouxe na minha memória a vida dela, abençoa a casa dela, que ela seja cheia do Espírito Santo. Você pode fazer essa oração genérica. Agora, se o Espírito de Deus o diabo vai pedir para você orar por alguém? Não. Quem pede, quem incomoda a gente para orar pelos outros é quem? É o Espírito de... Se Deus colocou no seu coração para você fazer uma oração pela dona Neide, quando você for orar, você vai falar assim: Deus, eu vou orar por ela, mas eu quero saber qual é a intenção do Senhor nessa intercessão. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Deus está chamando a gente para ir para um outro nível de intimidade e comunhão com Ele. Um nível onde a gente faz as coisas, não é porque o pastor falou, porque todo mundo faz, porque no nosso meio é tradição fazer. Não, Deus está dizendo: a partir de agora eu quero que vocês façam as coisas ligados à intenção que está no meu coração. Meu irmão, se a gente entrar nesse mover, você vai ver a diferença que vai fazer na sua relação com Deus, e o principal, na efetividade da sua vida espiritual, na efetividade das suas orações, do seu período de jejum. Porque quando você jejuar, você vai receber a autoridade do alto para cumprir um propósito. Para cumprir um propósito. Porque assim é o nosso Deus. Tudo na Bíblia que Deus, todo movimento na Bíblia tem um propósito de Deus por trás. Quando Deus deu sonhos a José, e José foi julgado num poço pelos seus irmãos. Aí José está lá no poço, julgado pelos irmãos. Aí passa uma caravana que está indo para o Egito. Aí José desce para o Egito como escravo. Por quê? Porque haveria muita fome na terra anos depois, e Deus iria usar toda a sabedoria de José que Deus tinha dado a ele, para que ele fizesse o Egito prosperar e conseguir trazer provisão para o povo de Israel que estava na terra prometida. Em todo o movimento de Deus há um propósito, uma intenção clara. Há uma intenção de Deus. Vou te falar, você está aqui nessa igreja hoje à noite. Você veio aqui na igreja porque o Espírito de Deus tocou no seu coração, te incomodou, sei lá como que você veio, mas é o Espírito de Deus que conduziu a gente até aqui. Sabe por que você veio aqui hoje? Você veio na sua mente: vou lá no culto, participar do culto e tudo, mas quer te dizer que há uma intenção no coração de Deus na sua presença aqui hoje. Porque tudo que Deus faz é intencional. Nosso Deus não é fã do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva. Não é. Ele é o contrário. Ele governa a vida. Ele governa aqueles que são dele. Há uma intenção no coração de Deus. Quando Deus marca uma campanha
Quando Deus marca um encontro de homens, vai ter um no final do mês agora. Nós vamos fazer um encontro de homens, porque é bom reunir os irmãos da igreja, amém. Gerar comunhão entre os irmãos da igreja, amém. Ouvir uma palavra, amém. A gente orar junto lá, amém. Mas eu quero te dizer nessa noite, que tem mais além do que isso. Tem uma intenção no coração de Deus, para reunir os homens naquele dia, que Deus vai revelar lá, na hora que a gente estiver junto lá. Deus se move assim. E aqui, quando o diabo pegou um texto e quis mudar a intenção daquele texto, e muitas vezes a gente é confrontado, quando a gente vai pregar o evangelho, pelas pessoas do mundo, com a própria Bíblia. Quem já passou por isso? Eu não faço. Você vai pregar para alguém, a pessoa fala assim: mas na Bíblia também fala isso e aquilo. Só que a hora que você vai aprofundar o confronto do mundo com a palavra, está tirando a palavra do contexto, para mudar a intenção no coração de Deus quando liberou aquela palavra. Aí se mudou a intenção, porque isso é que você precisa entender, sair com isso aqui nessa noite. Porque se mudar a intenção da palavra que foi liberada por Deus, não é mais palavra de Deus. Porque quando você fala algo, você está falando para atingir um determinado objetivo, aquela palavra. Se alguém pegar essa palavra e mudar o objetivo daquilo que você liberou ela deixa de ser sua, porque a intenção agora é outra. E Satanás fez o quê? Satanás falou assim: não, então já que você usa a palavra, já que vocês crentes usam a palavra, eu vou pegar a palavra então e vou usar ela para confrontar vocês. Mas só que quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente conhece quem é Deus, a gente conhece o Espírito de Deus, a gente sabe a obra que Deus quer fazer nessa terra, não adianta, a gente sabe rapidamente perceber quando uma palavra está tirada da sua intenção inicial. E é isso que Jesus fez. O diabo falou: olha, se arrisca, que lá está falando que ele vai cuidar de você. Aí Jesus falou assim: Satanás, também está escrito que eu não devo colocar o meu Deus à prova. E essa palavra que eu estou te dizendo é a que tem a intenção do coração de Deus. Você mudou a intenção no coração de Deus. A intenção no coração de Deus no Salmo 91 é guardar a vida daqueles que se aproximam do Senhor. Não é guardar quem quer fazer gracinha para ver se Deus é Deus. Não é quem quer desafiar Deus. O Salmo 91 não é para guardar quem sai andando por qualquer caminho. Lá está escrito claramente. Bota aqui o Salmo de número 91. Olha aqui para você ver. Salmo de número 91. Partido 1. Pode colocar a partido 1. Olha aqui, o que a Bíblia diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Vai. Direi ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador. Presta atenção. O salmista está falando: ele é o meu Deus. Volta no 2. Está dizendo: ele é o meu Deus em quem eu confio. No 2. Ele é o meu Deus em quem eu confio. Há uma profissão de fé. Aí se houve uma profissão de fé e de confiança, aí no 3 vem a promessa. Então ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas asas e tal. E ele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Presta atenção aqui. Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, Salmo 91, para te dizer algo aqui. Importante para você guardar no seu coração. Versículo de número 11. Que é o que a gente estava nele lá. 11, põe aí o 11. 91, 11. Porque ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos.
Aí muita gente lê aquilo ali e pensa assim, então qualquer direção que eu escolher na minha vida, Deus vai me proteger. Não é isso, porque não vai acontecer. Ali está falando de todos os caminhos de Deus para você. De Deus para você. Ontem eu vi na televisão, o Flávio está ali policial, São Paulo, um motoqueiro parou do lado de um carro e foi assaltar o carro. O motorista roubou a arma do motoqueiro e atirou nele e matou o motoqueiro. Esse cara que foi roubar o outro, pode ter orado antes de sair de casa. Pode ter falado, não, vou fazer isso aqui porque eu estou precisando e Deus vai me guardar. Foi roubar? Esquece, meu irmão, não é caminho de Deus. Deus te mostra o caminho e nesse caminho Ele te guardará. E é isso que Jesus está dizendo aqui no diálogo com o diabo. Jesus falou, Satanás, Deus não me chamou para fazer gracinha. Deus não me chamou para exibir o poder que Ele me deu. Deus não me chamou para desafiar a autoridade dEle. Deus não me chamou para eu me exibir. Deus me chamou para servir. Quando eu estiver servindo, Ele vai guardar a minha vida. Amém? Porque a intenção no coração de Deus é essa. Agora, isso que você está dizendo tem outra intenção de fundo, que é o quê? Desafiar Deus. É isso que Deus quer que a gente guarde no nosso coração. Há uma intenção em cada palavra que Deus liberou para nós. E Deus quer que você seja uma pessoa intencional também. Quando você for orar, busque do Espírito qual é a intenção correta. Quando você for jejuar, busque no Espírito a intenção correta para aquele jejum. Porque Ele vai te revelar. Ele vai te mostrar. Ele vai dirigir os seus passos. E aí você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Amém? Você entendeu essa palavra que Deus liberou sobre nós aqui nessa noite? Não deixe o inimigo usar a palavra de Deus contra você. E ele usa muito. Muita gente vira e fala assim, ah não, eu desisti da igreja, porque a Bíblia fala isso aqui, ó, e não aconteceu na minha vida. Mas a pessoa estava pegando aquele versículo com a intenção errada. As coisas que tem muitas promessas de Deus para nos abençoar aqui. Mas a Bíblia também diz que no mundo tereis aflições. Você está entendendo, meu irmão? O que Deus está dizendo aqui? A Bíblia está cheio de palavra falando que você vai prosperar, crescer, vencer. Mas aqui também tem palavra falando que você vai ser provado, que você vai ser testado. Amém? Está aqui, está escrito. Então a gente não pode ficar tirando a Bíblia do contexto, porque senão perde a intenção do que Deus queria fazer.